Olá a todos, bem-vindo ao canal Pão do G. A gente vai fazer um preparo de massa para pão de fermentação natural. Aqui já tem o nosso levain, que já praticamente dobrou de tamanho. A gente vai usar meio quilo de farinha tipo 1, farinha de trigo. Vamos precisar de 10 gramas de sal, 10 gramas de açúcar, 5 a 8 gramas de azeite, 285 gramas de água e vamos misturar tudo. Acompanhe comigo aqui essas misturas. Esse bowl aqui é para farinha de trigo. Normalmente eu compro de 1 kg, aqueles pacotes de 1 kg e peso. Mas eu estou vendo aqui que essa embalagem já tem 500 gramas, meio quilo. Então, estou dispensando isso daqui para pesar. Vou colocar 100% dessa caixinha aqui. Farinha de trigo 100% italiana. Nesse bowl aqui, maior, a gente vai zerar aqui a balança. Eu vou começar colocando 285 gramas de água. É gramas mesmo, não é ml não, é gramas. Como eu já pesei antes, tem exatamente 285 aqui. 285. Vamos incorporar o sal, 10 gramas, então 5 mais 5, 10 gramas de sal. Vamos incorporar 10 gramas, aliás, desculpa, é 5 gramas só de açúcar, 10 de sal e 5 de açúcar. 5 de açúcar e 8 gramas de azeite, de 5 a 8 gramas de azeite. Deu 6 gramas. A consistência, por enquanto, tá meio que não está misturado. Vamos agaçar as mangas e mexer. Já vou tirar o açúcar daqui, já utilizou. O sal também já foi, não vai precisar mais. Vamos precisar da farinha, fermento, o azeite também já foi. Guardando. Esses eu ia usar a balança para pesar o meio quilo de farinha, como aqui tem meio quilo na embalagem, não vou precisar mais. Estou guardando também nessa balança. Então agora sobrou 285 gramas de água, 100 gramas de sal, 5 gramas de açúcar e 6 gramas de azeite de oliva. Vou começar a mexer esse líquido. Vou acrescentar um pouquinho da farinha, metade, pouco mais da metade dessa embalagem de 500 gramas de farinha. Incorporo o levain, o fermento. Incorporado, mexo um pouco, depois finalizo colocando mais o restante dessa farinha aqui. Mexo até formar uma massa unificada. Vocês vão dar uma olhada. Terminando essa massa, ponho para descansar, cubro, né? Tampo com plástico, enfim. Costumo colocar, deixa eu pegar aqui, costumo tampar com essa tábua de corte. Pode ser um saco plástico, alguma coisa nesse sentido. Vou deixar aqui já para a gente utilizar já já. Então vou começar o processo. Já vou deixar aberto aqui a embalagem de farinha. Lembrando que a farinha, quanto mais proteína tiver, melhor. Essa daqui tem
10%, 10 gramas de proteína. Vamos lá, vamos encarar o processo aqui. Vai mexendo. Continua mexendo. O sal e o açúcar vão se misturando, vão se dissolvendo na água. Vamos começar o processo de incorporação da farinha. Mantenho só uma mão dentro do bowl com a mistura e a outra mantenho ela seca, mantenho ela para pegar os acessórios, ajeitar aqui, virar o bowl, enfim. Depois um pouco mais da metade. Começo a mexer. Fica uma massa bem mole, bem molhada, bem úmida. Vou pôr mais um pouco de farinha e vou juntar o fermento aqui. Fermentação longa, né? Longa duração. Longa fermentação, desculpa. Mais um pouco de farinha. Começa a ficar mais encorpada a massa. Eu vou aproveitar que essa massa está úmida. Já vou despejar o levain da nosso fermento. Olha isso daqui, que beleza. Cresceu, praticamente dobrou de tamanho. Vamos lá. Vocês acompanharem aqui, ó. Que beleza aqui. Que massa. De massa não, de fermento, né? Procuro tirar o máximo que eu conseguir do recipiente que continha o fermento. Aproveitar ele ao máximo. Incorporo ele na massa. Incorporo o fermento na massa e coloco mais aquele resto de farinha aqui. Completar com esse resto de farinha que sobrou aqui na embalagem. Zerado. Continua mexendo. Não sei se para vocês aparece o barulho da chuva. Hoje é sábado, aqui no local do preparo. Sabadão chuvoso. Frio e chuva. Mas está ficando uma massa bonita, consistente. Dá uma olhada. Eu vou dar uma pausa no vídeo. Já volto aqui. Voltando aqui, continuo mexendo. A massa está quase incorporada no fermento, nos ingredientes que colocamos. Já vou deixar ela descansar por 30 minutos, coberto com saco plástico. No caso aqui eu vou colocar essa tábua de corte. O aspecto é esse. Uma massa bem homogênea, sem grumos de farinha, totalmente dissolvida no fermento, na água e nos ingredientes. Deixar aqui coberto, descansando por 30 minutos, ok? Depois a gente volta para mostrar a primeira movimentação na massa. A gente vai movimentar a massa por 3 vezes, com intervalos de 30 minutos cada movimentação.
Continuando aqui, pessoal, o vídeo da primeira dobra, primeiros 30 minutos, acho que ficou sem áudio, depois eu vejo se eu consigo editar e anexar aqui, mas enfim, essa é a segunda parte, segundo 30 minutos, a massa está aqui, o que a gente faz? Uma mão mexe, a outra segura e vai virando o bowl. Então, ó, põe sobre ela, puxa, põe sobre ela, vai virando, puxa, põe sobre ela, puxa, põe sobre ela, puxa, põe sobre a própria massa, vai fazendo esse movimento. Aqui na bancada fica mais fácil. Faz aí, sei lá, uns 30 segundos, um minuto. Uma, duas voltas sobre ela, o suficiente para dar uma esticada. Olha como a massa começa a ficar mais elástica. Ó. Começa a ficar elástica e não quebradiça. Começa a formar a rede de glúten. É isso. Descansar por mais 30 minutos. Depois eu volto aqui. Vamos lá, pessoal. Voltando aqui para a terceira dobra. Terceira mexida na massa. Olha a consistência dela. Já está começando a formar a rede de glúten. Vamos fazer mais uma movimentação. Vem puxando, jogando por cima. Puxa embaixo as laterais e dobra sobre ela. Vem puxando e dobra. Esse movimento é mais fácil, mais prático na bancada. Você tem o apoio. Você puxa, vira. Puxa, vira. Vem puxando, vem. Outro movimento que eu gosto de fazer também é esse aqui, ó. Vem e dobra sobre a própria massa. Vou fazendo esse movimento aqui. Vai dobrando sobre ela. Vamos deixar por mais 30 minutos aqui, descansando. Depois a gente vai colocar ela na forma. Pessoal, voltando aqui, agora a gente vai colocar na forma a massa, né? E vai deixar em geladeira por 24 horas, 12 horas, de 12 a 24 horas. Eu vou polvilhar esse bowl aqui com farinha de arroz, uma peneirinha aqui. Depois de feito a forma do pão, a gente vai deixar em geladeira. Eu costumo usar esse recipiente aqui, esse bowl de inox com essa tampa acrílica fechada aqui para manter em geladeira. Então vamos para a parte de polvilhar aqui. Colocar um pouquinho de farinha de arroz aqui na peneira. Vamos polvilhar onde vai ficar a massa para pegar o formato do pão. Vocês verem, a borda ficou toda branquinha de farinha de arroz. Depois de 3 descansos de 30 minutos a massa, vou tirar aqui essa cortador de legumes. Vamos pegar um pouquinho de água filtrada, passar aqui na pedra. Eu vou colocar a massa nesse formato. Uma leve esticada. Tirar aqui da frente de vocês. E vamos fazer as dobras do pão. Leva para cá.
Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Um, dois, três. Vira pra lá. Deixa um pouquinho aqui para ser lá embaixo. E aí a gente vai colocar isso daqui de cabeça para baixo, ali naquela cestinha. Vamos lá, pessoal, agora é a hora de colocar a massa dentro do Banetton. Lembrei o nome, Banetton. Vou pegar por baixo e virar aqui ponta cabeça. Amanhã a gente filma saindo da geladeira e indo pro forno. Para aqui, para manter ela, pode colocar dentro no saco plástico, dentro desse Banetton, e pode armazenar dentro do saco plástico se não tiver esse bowl aqui com essa tampa de acrílico. Fechou. Fechou, tampado. Vai para a geladeira de 12 a 24 horas. Depois, amanhã vai para o forno. Ligando o vídeo aqui. Até a próxima fase. Vamos lá, pessoal. Agora chegou o momento de assar o pão. Eu acabei de retirar da geladeira o pão que ficou umas 10 horas de ontem à noite. Olha como cresceu a massa. Eu vou tirar aqui o bowl. Ele dá uma transpirada. Que tem água na massa, ele vai, mesmo estando na geladeira. Olha que bonito. Chegando aqui. O que a gente vai fazer? Isso aqui é um papel manteiga e de preferência de boa qualidade, porque sendo de boa qualidade, isso aqui, se eu não me engano, já é a terceira vez que eu vou utilizar. Quando é de baixa qualidade, na primeira vez ele já tem que ser descartado. Então estou colocando em cima, vou virar a forma numa superfície que eu possa trabalhar ele. O que eu vou fazer aqui nessa fase, nessa etapa? Eu vou polvilhar com farinha de arroz novamente, para poder fazer os cortes, assinatura do padeiro, e colocar na panela de ferro. Já tem que ser no mínimo pré-aquecida 30 minutos no fogo mais alto possível do seu forno. No caso hoje, como está bem frio, já faz 40 minutos, 45 minutos que está a panela no forno. Eu vou polvilhar então aqui, uma camada generosa para dar o acabamento nos cortes, porque a hora que onde faz os cortes é onde sai o vapor dentro do forno e onde fica os desenhos do pão. Para fazer os cortes, a assinatura, eu uso essa lâmina, uma lâmina de barbear, depilação, com esse acessório aqui. Vou fazer o desenho aqui meu, depois no final vocês vão poder verificar. Desenho do trigo e aqui uma meia lua de fora a fora para sair a maior parte do vapor, para ele ter o salto de forno. Já está pronto para levar para a panela de ferro. Eu vou tirar a panela de ferro agora, sempre lembrando, para não causar acidentes, uma luva de silicone. Uma não, um par, né? As duas mãos protegidas. A minha panela, vocês vão ver que a parte mais fina está embaixo, a parte maior que
é uma panela para esse tipo de pão, ela é invertida. A parte mais baixa fica embaixo, a parte mais alta da panela vem por cima, como se fosse uma tampa. Vocês vão já entender. Aqui. Uma superfície, não posso pôr a panela direto na pedra, senão corre trincar a pedra. Uma madeira e um pano, porque se colocar panela de ferro direto na madeira vai queimar a madeira. Então um pano velho, né? Não danifique. Olha a fumaça dentro da panela, como ela é untada de óleo, então evapora um pouco o óleo. Tira a luva, né? Para você ter uma manuseio melhor. Já vou colocar aqui dentro dessa parte mais baixa. Volto a luva. Volto a tampar, né? Pela parte mais alta. E volto pro forno, que vai ficar 20 minutos, pelo menos 20 minutos, para ele ter o salto de forno. Passados 20 minutos, tira essa tampa, deixa mais uns 2 a 3 minutos, vira o pão dentro do forno para assar por igual. Você vê, se eu não tivesse colocado o pano, olha a marca que não ia ficar a madeira. Ó, queima o pano. Então por isso tem que ser um pano velho. Já já eu volto com vocês com o pão saindo do forno. Continuando aqui, pessoal, agora chegou a hora de a gente retirar o pão do forno. Tá com 22 minutos de forno, eu vou tirar por aqui em cima da tábua com essa proteção de pano e retirar a tampa para voltar por mais uns 2 minutos de cada lado. O que eu chamo de cada lado? Porque o meu forno, mesmo ele estando na temperatura máxima de 280 graus, o fundo ele é mais quente do que a frente, onde a gente abre, tem um acesso a ele. Então eu deixo mais uns 2 minutinhos ele numa posição. Passados esses 2 minutos eu viro metade da panela para ele queimar por igual dos dois lados. Olha que bonito. Ó, pestana. Por isso o corte da meia lua. E o desenho aqui do trigo deu uma abertura também. Vai dar mais uns 2 minutinhos de cada lado. Retornando aqui, pessoal, agora passados já os 3 minutinhos cada lado, ou seja, 20 a 22 com ela tampada, mais uns 5 ou 6 com ela aberta, acaba dando quase 30 minutos de forno, pão dentro do forno, né? Sendo que antes dessa etapa tem que ficar uns pelo menos 30 minutos a panela dentro do forno pré-aquecendo. No meu caso hoje ficou 45 minutos. Vamos lá, etapa final. Tá. Já ficou mais moreninho. Vou pegar ele aqui, vocês vão entender agora. O pão mesmo tirado do forno, ele continua assando por dentro, então o ideal é colocar, isso aqui é uma assadeira que eu utilizo para assar pizza, perfurada para evaporar melhor a água da massa. Agora eu deixo ele numa superfície elevada, né, para ele respirar embaixo. Eu deixo ele até esfriar, mas olha como ele deu uma douradinha no forno, essa parte que ficou sem a tampa, né? Ele abriu um pouco o desenho do trigo. Opa, tá escorregando. Abriu um pouco o desenho do trigo, mas é isso. Aqui agora vocês entendem porque da farinha de arroz. Para ele dar essa mudança de tonalidade aqui. Onde ele abre para respirar, ele fica sem a farinha. Ok? É isso. Obrigado por participarem. Um abraço a todos.